Mas vamos falar aqui do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Disse que o país deve crescer 2% neste ano. Olha lá, temos os ventos mudando por aí, hein? As expectativas do mercado estão ali alinhadas com as do presidente do Banco Central, Elaine? Então, sim, ele está se alinhando cada vez mais. Até a gente falou ontem sobre o Boletim Focus, né? Está dentro aí, está vindo cada vez mais dentro dessas expectativas. Em relação ao crescimento, a projeção dos economistas já está realmente aí encontrando os 2%, como a gente viu ontem. Lembrando que em janeiro era de menos de 1%. Ou seja, já é o dobro do que se esperava no início do ano. Um dos motivos para essas previsões foi esse pibão que a gente viu no primeiro trimestre. Mas vale lembrar que foi muito concentrado na área da agropecuária, especialmente na lavoura de soja. E os outros setores foram movimentados também por esse efeito em cadeia dessa produção. Por exemplo, o setor de serviços teve aumento por causa do transporte de grãos, né? E também armazenamento. Só o agronegócio deve crescer 10% este ano. Também se espera um aumento do consumo no segundo semestre do ano. Uma das coisas, o programa Desenrola, que você falou há pouco, também deve ajudar várias pessoas a refinanciar dívida e voltar às compras parceladas, estimulando o comércio. Até agora, a gente já sabe que neste primeiro trimestre a economia já cresceu 4% se olhar o mesmo período do ano passado. Não piorando muito, fechar em 2% de crescimento este ano, Elisa, parece bem razoável, bem provável. Bem factível, é verdade. Agora, em relação à inflação, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, parece que adotou um tom mais otimista, né? Até, Elaine, a gente quer compreender isso com você, porque é fantástico poder fazer esse jornalismo ao vivo, porque a gente tem a notícia e as entrelinhas da notícia. De fato, ele tem mudado um pouquinho o discurso e mais, ele disse que espera que a gente tenha uma inflação negativa agora em junho e que isso animou quem está esperando uma queda da taxa básica de juros. Até inflação negativa agora esse mês ele falou, e a projeção dele para a inflação até o fim do ano é inclusive menor do que a expectativa de mercado. Gente, que melhor ainda. O que está acontecendo, gente? Quando ele destacou a inflação, Elisa, em queda, esse ano, ele lembrou que isso tem feito a chamada curva de juros cair. E o que isso significa? No mercado financeiro, os investidores negociam contratos de juros futuros. Esses papéis têm taxas de vencimento determinadas. Como a gente vê aqui, a gente fez um gráfico dos juros futuros para dar uma olhada aqui em como eles estão aqui, ó, diminuindo. Esse vermelhinho aqui é queda, né? Então, assim, dependendo das expectativas em relação ao futuro da economia, em relação ao futuro da inflação, esses juros esperados no tal contrato de juros futuro, eles podem subir ou cair. E eles têm caído, como a gente mostrou aqui no gráfico, o que é um ótimo sinal. Expectativa de juros menores com inflação em queda deixa a estrada bem asfaltadinha para iniciar o corte da taxa básica. Eu falei com o economista André Brás, que é coordenador dos índices de inflação da FGV, e ele disse que há mesmo uma possibilidade da gente ter deflação do IPCA agora em junho, ou seja, inflação em queda. Primeiro, por causa das reduções de preços dos automóveis novos que a gente viu aí nos últimos dias, que deve também fazer cair o preço dos automóveis antigos. Além disso, o preço do petróleo tem caído no mercado internacional, apesar da Arábia Saudita não estar muito feliz com isso. Enfim, isso ajuda a manter o valor dos combustíveis aqui dentro, apesar da alíquota única de ICMS que foi adotada agora em junho. Mas ele acha que vai manter essa queda do preço do petróleo que a gente está vendo, vai compensar esse aumento do ICMS que a gente viu agora em junho. E o preço dos alimentos em junho não deve aumentar muito. Alguns têm, inclusive, caído de maneira importante, como soja, derivados e milho. Isso também reduz o preço da ração de gado, o que faz também o preço da carne cair. Então, a aposta do mercado é que semana que vem o Copom já sinalize o início da queda da taxa de juros para agosto. Por que não no mês que vem? Seria uma grande surpresa. Já na próxima reunião. Em geral, o Banco Central, antes dele iniciar algum movimento, tanto de aumento como de queda dos juros, ele na reunião anterior, ele
sinaliza que vai fazer isso. Por meio do texto que ele divulga tecnicamente, tá aí. Exatamente. Se acontecer isso já em julho, vai ser uma grande surpresa. Agora, em agosto, se espera queda da taxa de juros e já tem gente falando, porque se espera 0,25 de corte. Tem gente falando em meio ponto já de corte. Eita, gente que está esperançosa. Elaine Basti, nossa analista de economia, trazendo para a gente aqui o retrato desse nosso mundão do dinheiro brasileiro. Obrigada, hein, meu bem? Eu que agradeço. Mais uma vez por mais um papo aqui no Live.